Pode sentar no seu lugar, querido. E a graça e a paz do Senhor seja com todos. Você já deu um tchauzinho para o seu irmão aí? Ou se você veio com alguém, já deu um abraço, já tocou a mão. Aleluia. Querido, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Amém? Com misericórdia. Vou esperar um pouquinho mais. Amém. Irmãos, sexta-feira nós vamos. Sexta-feira. Segunda-feira, nós vamos fazer uma transmissão ao vivo, aberta, da nossa escola de líderes, porque na segunda, os nossos alunos vão apresentar um trabalho e nós vamos tornar público aquilo que eles vão apresentar. Amém, alunos? Surpresa, né? Se preparem. Vai ser uma coisa linda. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1 diz: palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Vá, por favor, para o capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2 de Neemias, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que pedes agora, Neemias? Orei, pois, ao Deus do céu e disse ao rei: se for do agrado do rei, se o teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Versículo 10. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram extremamente agastados
de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Versículo 18: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O que ouvindo Sambalate o Horonita, Tobias o servo Amonita e Gesem o Arábio zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo: o que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes disse: o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Aleluia. Quero falar nessa noite sobre viver os processos da restauração. Queridos, nós estamos vendo uma das histórias, um dos momentos históricos mais belos do povo de Israel. Povo que tinha sido assolado, que havia sido levado cativo por um cativeiro babilônico, e depois outros povos tornaram o povo de Israel cativo, a Síria. E nós percebemos que houve um arraso na cidade de Jerusalém, destruíram os muros, e Jerusalém tinha um muro frondoso que era a representação da proteção daquela cidade. Os muros destruídos, as portas queimadas, uma desolação terrível, e Neemias não estava lá. Neemias havia sido deportado. Neemias servia o rei, Neemias estava no palácio, Neemias estava longe de toda aquela ruína e destruição. Mas ele pergunta: o que está acontecendo lá? Como está a minha cidade? Como está o meu povo? Como estão os nossos descendentes? E a palavra que ele ouviu: olha, está tudo quebrado, está tudo destruído, está tudo jogado no chão, queimado. E Neemias se levantou, chorou amargamente, começou a orar e jejuar. E nós percebemos que aquele homem se levantou para fazer a diferença quando todo mundo estava achando que tudo estava normal. Você já percebeu que às vezes você vai conversar com alguém e vê que a vida dela está toda destruída, mas parece que está tudo normal, e ela não percebe isso? Você já foi numa casa que está tudo fora de ordem, e as pessoas daquela casa, elas já convivem com aquela coisa e não tem nenhum problema para elas? Eu me lembro que eu fui visitar, ficar numa casa, hospedado, e um dos banheiros da casa estava entupido. E alguém me disse: olha, não use esse banheiro, porque está entupido. Mas eu dormi naquele quarto, que aquele banheiro do quarto que eu dormi estava entupido. De madrugada eu levantei apertado, doido para ir ao banheiro, e fui. Quando eu abri o vaso, irmãos, era um cheiro, um odor horroroso. Era assim, não tem como descrever o tão ruim que estava aquilo ali. Eles estavam com aquele banheiro daquele jeito há quase um mês. Eles não se preocupavam. Eu quero falar nessa noite, pelo Espírito, com todos que estão aqui. Talvez você não está percebendo, mas existe algo na sua vida que precisa ser restaurado. E a minha oração ao Senhor é que Ele traga luz ao seu entendimento, para que você hoje faça como Neemias e aqueles homens, quando ele se aproximou, e diga: eu vou me levantar e eu vou reedificar no poder do Espírito
e em nome de Jesus. A nossa vida, irmãos, é um processo contínuo de aperfeiçoamento. O livro de Filipenses vai dizer que aquele que em nós, em vós, começou a boa obra, vai fazer o quê? A aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, até o dia de Cristo Jesus, você não está pronto. Fala quem está do seu lado, vai me perdoando aí, irmão. É que eu não estou pronto ainda. Neemias ouve essa palavra no mês de novembro, dezembro, ele ora e vai jejuando e vai colocando diante do Senhor, e em março ele recebe uma oportunidade de abrir o seu coração e começar a consertar. Ele vai entrar numa grande obra, irmãos. Eram mais de 4 quilômetros de muros, 12 metros de altura, 8 metros e meio de largura. Não era uma obra pequena, era uma grande obra, mas Neemias se levantou para reedificar, e o Senhor o abençoou junto com seus irmãos, e eles prepararam e edificaram aquela obra em apenas 52 dias. Tem coisa que talvez você ache que é muito difícil e que vai demorar muito tempo. Meu irmão, o tempo de Deus não é o seu tempo. E quando Ele faz no tempo dEle, na hora dEle, e é o tempo e a hora perfeita. Então saiba que para você pode parecer uma obra muito grande. Meu irmão, mas se você depender do Senhor, deixa que Ele vai te surpreender. Amém? Então diz para o seu irmão, dependa do Senhor e deixa Ele te surpreender. Amém, queridos? Então eu quero falar com os irmãos alguns entendimentos que nós temos aqui, que nós aprendemos, o que esse texto vai nos ensinar sobre esse processo de reconstrução, de restauração. Que lições nós precisamos colocar em prática na nossa vida? A primeira lição é aquilo que eu trouxe como introdução. Não existe restauração sem confissão e quebrantamento. Diga comigo, não existe restauração sem confissão e quebrantamento. Porque a obra só vai começar a ser restaurada, em primeiro lugar, quando você entender que precisa de reforma. Já viu aquela pessoa que às vezes alguém diz assim, ela precisa se ajudar, primeiro ela precisa entender que ela está doente. Se não houver esse entendimento, não tem restauração. Olha o versículo 6. Neemias começa a orar e falar com Deus. E olha o que ele fala. E estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu, presta atenção, confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa do meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes ao teu servo Moisés. Neemias se incluiu. Neemias tomou parte. Ele estava no palácio, ele não estava no cativeiro, ele não tinha feito nada. Mas ele entendeu que não fazer nada também o incluía como pecador. E ele diz, sim, nós pecamos, sim, eu também. Isso que está acontecendo é responsabilidade minha também. Então, se você quer que Deus faça algo na sua vida, primeiro você precisa reconhecer que você necessita.
Isso é muito fácil, irmão. Quando nós falamos de algo a nível de escândalo, aquilo que é notório ao público, é muito fácil diagnosticar. Porque você pode dizer assim: eu não preciso de restauração, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não cobiço a mulher de ninguém, eu não cobiço o dinheiro de ninguém, eu não preciso de restauração, para mim está tudo muito bom. Mas se você é mentiroso, você precisa de restauração. Mas se você é maledicente, você precisa de restauração. Mas se você é religioso, você precisa de restauração. E isso cada um dos irmãos precisa diagnosticar. Irmãos, eu oro todo dia, eu peço ao Senhor isso todo dia: Senhor, restaura aquilo que precisa ser restaurado na minha vida. Sabe, me tira do opróbrio. Eu não quero ficar no status quo. E o status quo, uma das definições é a confusão que nós vivemos. É um estado de confusão que nós vivemos, mas nós já deixamos de nos importar. Não vai haver restauração sem antes eu perceber o estado que eu estou vivendo. Não vai haver a obra de Deus acontecendo na minha vida sem antes eu entender que eu necessito que algo aconteça naquela área da minha vida. E desculpa, eu não posso falar aqui de um por um que está aqui dentro. Isso é algo que você e o Espírito de Deus precisam diagnosticar. Se está difícil para você, peça ao Espírito para trazer luz. Algumas pessoas estão doentes, estão curtindo a doença, porque a doença os afasta, de alguma forma os protege. As pessoas que estão acariciando a doença, a enfermidade, principalmente quando se fala de enfermidade da alma, às vezes nós acariciamos, nós guardamos isso aqui é meu. É como se fosse um bicho de estimação que ninguém pode tocar. Eu sou isso, eu tenho isso. Na hora de você dizer: eu posso estar assim, pode estar acontecendo isso comigo, mas eu não sou assim. Eu sou filho, e como filho eu tenho um direito e eu tenho uma herança. Eu estou num momento de depressão, mas eu não sou um depressivo. Eu estou num momento de tristeza, mas eu não sou uma pessoa triste. A alegria do Senhor é a minha força. Eu estou num momento de enfermidade física, mas eu não sou enfermo. Eu sou curado pelo sangue de Jesus. Não pegue para você aquilo que Jesus já levou sobre ele. Então preciso que haja confissão, precisa que haja quebrantamento. Às vezes você quer ajudar alguém a sair de um lugar de dor e de sofrimento, e você às vezes começa a sofrer por ela, mas se ela não entender, se ela não diagnosticar, meu irmão, não tem como. Eu queria muito que aquele texto, quando Jesus diz que alguns naquele dia vão me dizer, sabe qual, né? Senhor, em teu nome eu fiz isso, e eu vou dizer: afaste de mim. Eu queria muito que todos tivessem esse entendimento e todos de fato entregassem sua vida completamente a Jesus. Mas isso é pessoal. Isso é individual. Não tem como eu escolher por você. Não tem como nem sua mãe e seu pai escolherem por você. Não tem como seu marido escolher por você, sua esposa escolher por você. Meu irmão, intimidade com Deus não se vende, não se compra, não se empresta. É pessoal. Então, se você quiser que Deus comece a fazer algo na sua vida, ou através da sua vida, primeiro: Senhor, eu pequei, eu preciso ser liberto disso.
e preciso ser livre disso, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, entenda, todas as vezes que você e eu nos levantamos para reedificar algo na nossa vida, para restaurar algo na nossa vida, nós enfrentaremos oposição. Capítulo 4, versículo 1. Ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Você vai virar crente agora? Você pintava o 7? Quer se esconder na igreja? Você agora vai parar de sair com a gente, de ir para aquele esquema? Logo você? Isso não vai durar muito. Isso é fogo de palha. E às vezes dentro da nossa casa, o marido, a esposa, eu quero me levantar para restaurar algo na minha vida. O cônjuge é o primeiro a dizer: eu duvido isso acontecer. Você deixar de ser grosseiro? Eu não acredito. Pode ter até um tempinho assim, mas depois vai voltar o quê? A máscara vai cair. Toda vez, aí você pensa assim: puxa, eu estou me levantando para fazer algo bom, para me tornar alguém melhor, e a pessoa que devia me amar não me ajuda. Meu irmão, toda vez que você se levanta para reedificar, Sambalate vai levantar também para tentar te parar. Toda vez que você vai levantar para fazer a obra de Deus, vai levantar o espírito de Sambalate para tentar parar a obra. Para de achar que quando tem que estar tudo calado, todo mundo quer tudo calmo. Não, vai levantar sim, porque quando você levanta para reedificar e restaurar, Satanás se levanta com oposição. Agora se não desfalecermos, nós venceremos. Achei que eu ouvi um amém. Eu não ouvi. Faz parte. Se nós não desfalecermos, irmão, se você não desfalecer, então, se vai levantar, se tem uma palavra de Deus, fique firme na palavra que Deus te deu. Neemias tinha convicção, ele tinha uma palavra, e ele não tinha só convicção e uma palavra, ele teve experiência. E aí ele chegou para fazer alguma coisa assim: pessoal, vamos levantar aqui, vamos fazer. Mas está tudo bem, não mexe com o que está quieto. Não mexe com o que está quieto. Está tudo direitinho, está tudo, mas está tudo queimado, está tudo quebrado. Não, mas a gente já acostumou com isso aqui. Não mexe porque nós já acostumamos. Meu irmão, isso é para a vida daqueles que não têm uma direção e uma palavra de Deus. Aqueles que têm, o Senhor diz: vai lá e vai reedificar. Vai lá, porque eu vou te dar força, sabedoria e coragem. Mas não pare. Não pare diante das resistências. Não pare diante das pessoas que duvidam de você. Não pare diante das pessoas que dizem que não acreditam em você. Tem muita gente para dizer que não acredita em você. Tem muita gente para dizer para falar coisas para te botar para baixo, para te atrasar, para te colocar num lugar distante. Mas o que você precisa é de uma palavra do céu. E a palavra do céu já foi liberada sobre você, meu irmão. Ele é que vai com você. Ele é que vai à frente. Se é Ele que vai à frente, você já está garantido no projeto. Então continue firme em nome de Jesus. Não pare diante das resistências. Ai da minha vida, se eu parasse diante das resistências que eu já encontrei.
Ai de mim. Eu não paro. Não pare, em nome de Jesus. Se Deus está falando com você, vá em frente, porque Ele vai restaurar. E se for para te levantar sobre a vida de alguém, vá em frente. Não pare, em nome de Jesus. Uma pessoa me procurou, que eu nem conheço, falou comigo pela internet, de uma outra cidade. Pastor, eu tenho um amigo que sofre, ele é depressivo, eu tenho conversado com ele, eu estou sempre junto, e eu falo da palavra, e eu oro, mas parece que nada acontece, nada muda. O que eu faço? Eu continuo falando e continuo orando, ou é melhor eu parar e desistir? Eu falei, continue orando, continue falando, continue pregando, continue investindo, continue liberando palavra. Não pare. Se Deus colocou alguém, se Deus direcionou para alguém, não pare. É sua mãe, é o seu pai, é o seu avô, a sua avó. Pastor, parece que quanto mais eu falo, parece que quanto mais eu oro, eu parei até de falar, mas parece que quanto mais eu oro, mais resistência eu enfrento. Certo, você está no caminho certo. Se quanto mais você orar, se você ora e não encontra resistência nenhuma, está tudo tranquilo, pode ser que tenha alguma coisa errada. Você está orando, está investindo na vida de alguém, você está mexendo num vespeiro. Um amigo falou, eu liguei para um amigo, um outro amigo me disse, eu liguei para um amigo e ele estava vivendo um momento difícil, e eu identifiquei que era algo espiritual, e ele me disse, olha, eu estou cansado, parece que minhas forças estão esgotando, e algumas coisas não estão fluindo na minha vida, e começou a falar sobre ele, sobre esse outro amigo, que era cristão também. E esse outro amigo me dizendo assim, depois que eu desliguei o telefone, alguns minutos depois eu comecei a me sentir fraco. Eu estava perdendo minha energia. E eu estava identificando aquela palavra. Eu falei, o que você fez? Ele falou, eu coloquei a mão na minha cabeça. E eu falei, em nome de Jesus, eu repreendo todo desânimo da minha vida. Se existe alguma força espiritual contrária, se existe alguma força maligna que estava na vida, atuando na vida da pessoa que eu acabei de falar e está tentando atuar na minha vida, eu cancelo e repreendo agora em nome de Jesus. Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele falou, o tanque que estava vazio encheu. Irmão, a medicina vai te ajudar com muitas coisas e vai te dar muitas direções, mas o que você precisa é de uma intervenção do céu, porque só o céu restaura e cura a alma. Então, se Deus te deu uma palavra, não pare. Fala com quem está do seu lado, se Deus te deu uma palavra, não pare. Mas se Deus não te deu palavra nenhuma, comece a orar mais. Amém? Você vai encontrar oposição. Toda vez que alguém é levantado por Deus para fazer algo, Satanás levanta alguém no céu para trazer resistência. Satanás levanta alguém no inferno, para trazer resistência. Então isso vai sempre acontecer. Poxa, que chato, né? O que eu estou fazendo bem? Estou fazendo bem e as coisas ficam difíceis? Vai ficar. Por quê? Porque isso está forjando você, moldando seu caráter. Vamos ver se esse tal de Neemias vai aguentar o tranco mesmo. Vai vir aqui, o rei liberou o caminho. Veja só o que o rei fez. O rei deu as cartas que ele precisava para o material, para o sustento. O rei deu a carta que liberava os caminhos para ele. O rei deu a autorização para começar a obra. Então Neemias entendia o seguinte: se o rei liberou, só o rei pode mandar parar.
Você entendeu? Se o rei liberou, só o rei pode mandar parar. Quem é Sambalate para se levantar para fazer alguma coisa? O rei liberou, o rei já atestou, o rei já deu o seu selo, ele deu uma carta e selou com seu anel. Diz: vai, o caminho está liberado, a provisão está liberada para você, a autorização está liberada para você, vai reconstruir, eu estou te dando uma ordem, vai. Então Sambalate, que volte para o inferno, mas se o rei me autorizou, eu vou me levantar para reedificar, em nome do rei. Um grande problema que às vezes acontece é que às vezes esse espírito de Sambalate está dentro de nós. É aquela vozinha que fala lá dentro: você não vai conseguir, isso é muita coisa para você. Quem você está pensando que é? Então, toda vez que você for empreitar alguma coisa, se você for fazer alguma coisa que Deus mandou você fazer, cale as vozes. Vozes, pastor, que vozes? Primeira, cale a voz do diabo, que ele vai se levantar para tentar te parar. Segunda, cale a voz do eu. Não é na sua força, é na força do Senhor. Cale a voz do eu. Terceiro, cale a voz do mundo, porque o mundo sempre vai remar contra. Então, se você não calar as vozes, você não vai conseguir fazer aquilo que Deus está te levando para fazer. Cale as vozes. Sabe o que o rei Davi fez? Ele fez exatamente isso. Ele estava abatido, triste, desanimado, caído. Ele falou com a alma dele: por que você está abatida, ó minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Por quê? Alegra-te no Senhor, espera no Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Terceiro lugar, quando eu me levanto para restaurar, eu não posso abaixar as armas. Olha só como que é, porque a resistência não vem um dia só. A resistência vai continuar vindo. Então olha o que acontecia, capítulo 4, versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdonitas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo. E coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão. Versículo 9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra mão segurava a sua arma. Ai, meu Deus. Sabe o que é isso? Com uma das mãos era uma colher de pedreiro, com a outra mão era uma espada. Eles estavam prontos para guerrear o tempo inteiro. Eles estavam fazendo a obra de Deus, mas eles estavam prontos também para guerrear contra o inimigo.
Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos sim nos levantar para fazer a obra de Deus, mas nós não podemos baixar nossa guarda, porque os inimigos vão se levantar contra nós. Então, com uma das mãos, Deus vai te usar para reedificar, mas com outra, Ele vai usar a espada para ferir os inimigos que se levantarem. Sabe o que é isso? Oração e palavra. Através da oração você reedifica. Através da oração você cresce. E com a palavra você fere os inimigos. Sabe quem fez isso? Jesus. 40 dias no deserto. Fazendo o quê? Orando e 40 dias no deserto. Depois de 40 dias, Satanás veio e a primeira palavra dele foi: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Está com fome? Jesus usou a oração. Jesus usou a palavra. Ah, diabo, você está pensando que eu estou fraco? Eu estou forte. Porque eu estou orando, pagando preço, eu estou jejuando, eu estou diante do Senhor. Enquanto você está pensando que eu estou fraco, que eu estou magro, que eu estou esquisito, tem algo sendo reedificado, tem algo sendo restaurado aqui no meu interior. Aí fora você não vê, mas quando você vem contra mim, a primeira coisa que você encontra é a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu continuarei reedificando, oração e atacando com a palavra os inimigos que levantam contra a obra de Deus. Não fraqueje, não dá mole. Eu estou falando de processos. Se eu estou falando de processos, eu estou passando, eu estou avançando aqui com você. Primeiro você confessa, você entende. Depois disso você tem que ter um entendimento que vai ter oposição, e depois de você entender que tem oposição, você precisa entender que tem que estar armado o tempo todo. Continua fazendo a obra, mas continue armado, porque o diabo vai se levantar, e ele vai se levantar com ciladas contra você. A Bíblia fala que ele vem com ciladas astutas ciladas do inimigo. É algo quase que inevitável que aconteça, você cair numa cilada. Mas quando você está municiado, está cheio da palavra, quando você está pronto, está sendo reedificado através do jejum, através da oração, quando as ciladas vêm, você pode até pisar, mas quando a corda aperta o laço no seu pé, você tem a palavra na mão para cortar esse laço e continuar crescendo para a glória de Deus. As armas, 2 Coríntios 10, 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Então entenda, continue edificando, continue sendo usado para a restauração, mas não solta a arma, não solta a palavra, se apega na palavra e não solte a palavra. Ouça a palavra, medite na palavra, fale a palavra de dia, de noite, fale a palavra, torne a palavra mais familiar a você. Pare de achar que os seus conceitos filosóficos, pare de achar que a sua cultura religiosa já te faz suficientemente independente da palavra. A palavra se renova dia após dia, ela é viva, eficaz, ela é eterna. Não abra mão da palavra. O Senhor disse isso a Josué: medita nela de dia e de noite, não se aparte da sua boca. Está entendendo? Não é do seu ouvido, não é dos seus olhos, mas da sua boca. Porque esse era o costume dos judeus. Eles não liam calados, eles liam proclamando.
E hoje entende-se que isso é também uma técnica de memorização. Enquanto se fala, vai se guardando aquilo que se fala. Então, quanto mais você fala da palavra, mais você fica familiarizado com ela. Quanto mais você fala a respeito de outras coisas, mais de outras coisas você vai ser cheio. Porque a boca fala daquilo que está cheio, Então, se seu coração estiver cheio de mentira, vai sair mentira. Se o seu coração estiver cheio de sofisma, e o sofisma é uma verdade que você constrói para você mesmo, é uma falsa verdade, é uma sofisticação da mentira. O sofisma é isso, é uma mentira contada repetidas vezes que virou uma verdade. Quem está me entendendo? Deixa eu falar bem claro. Manga com leite. Quem já ouviu que manga com leite faz mal? Um sofisma que foi criado. Isso foi contado repetidas vezes. Se fizesse mal, a gente não comeria um mousse de manga, que é uma delícia. Então cuidado, porque Satanás constrói essas coisas na nossa mente para tentar nos afastar das verdades eternas. Então a sua boca vai falar daquilo que o seu coração está cheio, e o seu coração vai estar cheio das coisas que você mais conviver. Seu coração vai estar cheio das coisas que você mais desejar. Quanto mais você convive, mais você deseja. Quanto menos você convive, menos você deseja. A palavra é assim, gente. Meu irmão, a palavra é assim. A vida com Deus é assim. Quanto mais você busca, quanto mais você o vê, quanto mais você lê, quanto mais você ora, mais você quer. Quanto menos você faz isso, menos você vai querer fazer. Aí eu não leio a Bíblia porque eu durmo, porque você sempre parou para ler a Bíblia na hora que estava querendo dormir, ou quando você quis dormir, você não repreendeu, você não pegou a Bíblia e ficou de pé. Ah, meu irmão, está ficando dormindo com a Bíblia? Coitadinho, pega a Bíblia e fica em pé. Lê em pé, lê em voz alta. Eu quero ver, meu irmão, você vai dormir em pé e vai dormir falando em voz alta. Não vai dormir mesmo. Então faça isso, para que você seja livre das armadilhas do diabo. Pare de dar confiança para aquilo que os demônios têm colocado como verdade no seu coração e são uma mentira. Não vou ler a Bíblia porque é muito chato. Só para quem realmente não lê. Preciso estar cheio da palavra. Eu não posso mais querer refutar o meu irmão usando as coisas que eu acho, que eu acredito. Tem que ser a palavra de Deus. Agora, preste atenção, olha para mim. Você não vai ficar cheio da palavra de Deus vendo videozinho na internet o dia todo. Você não vai ficar cheio da palavra de Deus acessando a rede social 24 horas por dia. Não vai. Mas eu vejo as mensagens devocionais, é aquilo ali que está entorpecendo você. Aquilo não está te fazendo crescer, aquilo está te fazendo viciado. Ai, que mensagem bonita a nossa devocional de hoje. Como que foi de segunda-feira? Ela falou o quê? E de segunda passada ela falou o quê? Porque foi alguém falando e você ouvindo. Mas quando é você lendo e você falando, você nunca mais vai esquecer, porque foi a palavra que Deus falou com você. Está na hora de crescer. Está na hora de crescer. Em nome de Jesus. Deus está te levantando para ser alguém que vai reedificar. Mas vai vir resistência. E saiba, você precisa estar pronto e armado. Em nome de Jesus. No último lugar para a gente encerrar e ir embora. Diga comigo: ninguém vence batalha sozinho. Versículo 19 diz: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Em qualquer lugar que ouvirdes o som da trombeta, ali
vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está num lugar aí que está tendo uma batalha, toca a trombeta. Toca a trombeta para alguém chegar perto. Não enfrenta sozinho, não. Nós queremos ser uma família que vai lutar junto com você. Aonde está a batalha? Eu ouvi o som de trombeta, alguém pediu socorro. Vamos lá. Veja bem. Quando ouvir o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. Então, onde trombeta tocava, todo mundo ia para lá. Sabe o que é isso? Sabe o que se chama isso? Igreja. Igreja. Essa deve ser a igreja de Jesus. Quando alguém toca a trombeta, todo mundo junta lá para aquela batalha. E aí não tem inimigo que suporte. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas têm tocado a trombeta e tem recebido um batalhão, uma tropa junto. Vamos lá, você não está sozinho. Amém? Fala com seu irmão, meu irmão, não fica quieto. Toca a trombeta. Fala, se a batalha apertar, toca a trombeta. Eu vou chegar lá. Amém? Toca a trombeta e nós vamos chegar lá. Mas não deixe de tocar a trombeta. Tem que tocar. Mas eu acho que eu vou incomodar aqui. Toca a trombeta. Depois você pensa. Depois você acha. Não vamos vencer batalhas sozinhos. Essa obra poderia durar muito mais tempo, mas foram 52 dias. Por quê? Porque ninguém fazia nada sozinho. Quer levantar para restaurar? Está difícil? Toca a trombeta. E deixe que a família de Deus te alcance e seja um instrumento de Deus para te ajudar nessa batalha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Que nós possamos nos levantar para restaurar muros, para restaurar brechas, coisas que às vezes são pequenas, mas suficientes para o inimigo passar e causar confusão no interior. E se tiver difícil, que a gente aprenda a tocar a trombeta, para o reforço chegar. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. É o Senhor que vai pelejar, mas o Senhor vai pelejar com os nossos irmãos juntos. Não é o meu irmão que vai me curar, não é o meu irmão que vai me livrar da batalha, mas o meu irmão vai ajudar o meu braço a continuar de pé. Meu irmão vai continuar a ajudar o meu joelho a continuar dobrado. E nós venceremos contra todo espírito de Sambalate e de Tobias que se levante, tentando refrear a obra de restauração do Senhor. Todos eles cairão, não terão parte e nem memorial daquilo que Deus está fazendo na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar.